Boa tarde, nós estamos aqui de novo para continuar com as nossas aulas da disciplina de contratação de projetos, serviços e obras de engenharia. Eu percebi que algumas questões com relação à nossa atividade na semana passada geraram dúvidas, né? Então, nós vamos aproveitar o início dessa aula de hoje para tentar sanar algumas dúvidas que possam ter ficado ainda, né? Eu recebi algumas mensagens dos alunos e eu vou aproveitar para responder agora, ao vivo, né? Primeiro me perguntaram se eu poderia mandar um modelo do estudo de viabilidade, como eu falei aqui. Bom, esse estudo de viabilidade que eu pedi é um exercício de criatividade, como eu escrevi lá no fórum. Vocês não precisavam fazer nada verdadeiro. Alguém me perguntou se precisava mandar, ir até um cartório, pegar a certidão de matrícula do imóvel atualizada. Não. Ali na nossa atividade, dizia que vocês escolheriam um terreno e, a partir dele, vocês poderiam fazer o estudo de viabilidade, né? Atentando para aqueles 4 critérios. Realmente, eles não estão escritos na apostila ou em qualquer lugar, mas nós falamos na aula que no momento em que se está fazendo um estudo de viabilidade, o arquiteto, o engenheiro tem que ter os olhos treinados para essas situações. A viabilidade socioeconômica do empreendimento. Aquele terreno, ele é próprio para aquele tipo de construção, economicamente falando. Eu vou ter que fazer uma retirada de terra muito grande, vou ter que mudar muitas coisas. Próximo àquela localidade ali, né, vou verificar a questão ambiental. Próximo àquela localidade tem uma área de proteção permanente, ou tem um córrego passando no terreno. Enfim, essas questões, a partir da criatividade de vocês, que vocês deveriam colocar nessas partes do estudo de viabilidade, certo? Então, sociopolítico, na região a população precisa daquele serviço, é necessário, enfim, essas análises socioeconômica, política, ambiental, cultural, que eu me recordo que eu falei com vocês também, se naquela localidade existe um método construtivo peculiar, específico, os materiais que existem ali, se vão contemplar a ideia do administrador de fazer aquela construção, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais claro o nosso exercício, tá? Não é difícil, não é uma coisa que vocês precisem até o registro de imóveis, nada disso. Vocês vão criar, todas as situações serão fictícias, né? O terreno, a escola, eu dei a ideia, enfim. A partir daí, vocês vão fazer um exercício de imaginação. Esse terreno não é adequado para essa escola, porque ele é muito pequeno, ou porque ele é muito valioso para ser feito só uma escolinha pequena. Enfim, vai ficar a critério da imaginação de vocês a justificativa para esses critérios que vocês vão lá contemplar no estudo de viabilidade. Aí, um segundo momento, eu coloquei lá, postei para vocês um estudo de viabilidade bem lindo, que eu quero agradecer a arquiteta Silvia, da Paraná Edificações, que me passou. Foi uma colega nossa, a Vivian, que me sugeriu. Ela falou, Maria, quem sabe você posta lá para todo mundo o modelo que a Silvia desenvolveu lá com a equipe na Paraná Edificações, porque é muito completo, é um estudo de viabilidade muito bom, e aí as pessoas podem ter uma visão do todo. E eu achei interessante a ideia dela. E aí a Silvia me passou gentilmente o modelo dela, né? E eu passei para vocês, para que numa oportunidade, numa necessidade real, que vocês tenham uma demanda lá no órgão em que vocês estejam trabalhando, vocês têm um modelo bastante completo, com fotos, conforme nós falamos, que deve conter um estudo de viabilidade na nossa última aula.
né, que relembrando alguns pontos que o arquiteto e o engenheiro, na hora de fazer um estudo de viabilidade, deve se dirigir em loco, ir até o terreno para ver, deve se certificar do nome, o endereço, se está correto, deve se certificar da matrícula para ver se esse imóvel realmente está em nome do Estado, fazer um relatório fotográfico. Naquele modelo que eu mandei para vocês, vocês podem observar bem bonito lá, fotos com setas mostrando o lado em que se encontra o empreendimento, certo? Então, não é para fazer igual àquele. De fato, o tempo seria muito exíguo para vocês desenvolverem um estudo de viabilidade tão completo. Mas tão somente vocês podem pegar a forma daquele, né, como uma ideia, porque eu me recordo que eu fui bem enfática na nossa última aula em dizer para vocês que o estudo de viabilidade não tem um modelo único. Vai depender da necessidade de vocês, inclusive do que vocês entenderem que não pode faltar, de repente, nesse estudo, né, que foi passado para vocês, nesse modelo, ele não contempla alguma alternativa ou alguma situação que vocês entendam que seja muito pertinente e necessária para o estudo que vocês estão fazendo, tá certo? Então, qualquer coisa, nós continuamos em contato. Vocês podem passar as mensagens lá via fórum, ou então fazer, né, postar no fórum ou me mandar uma mensagem, e aí a gente tenta dirimir a dúvida. Com relação ao prazo, teve um colega que me mandou uma mensagem pedindo para que o prazo fosse estendido até segunda-feira à tarde, agora eu não me recordo exatamente. Eu preciso entrar em contato com os tutores, porque na verdade eles é que vão receber esses trabalhos, então eu não posso decidir sozinha, mas eu converso com eles e aí lá no fórum eu respondo para todos vocês a questão do prazo, tá certo? Então, eu espero que da semana passada os temas que nós tratamos, né, como foi o estudo de viabilidade, depois o termo de referência, a questão da especificidade, de tudo que precisa contemplar, até o tipo de revestimento, o tipo de piso que deverá ir em cada pavimento, em cada setor, dependendo do tipo, né, de obra que vai ser planejada e licitada. Então, nós trabalhamos essas duas questões semana passada. Para a próxima semana, a atividade de vocês é fazer um termo de referência. E nesse termo de referência também vocês poderão contemplar essas questões que eu falei para vocês: socioeconômica, socioambiental, sociocultural e sociopolítica. Né? Com esse olhar cuidadoso, criterioso, de quando for dizer o que o nosso projetista, que vai nos entregar o projeto, deve observar na elaboração desse trabalho. Vocês podem recorrer aos cadernos, dar uma olhada, ver lá, tem alguns modelos que vocês podem se basear, certo? Eu espero que vocês consigam desenvolver essas atividades. Não tentem deixá-las mais difíceis do que elas são, porque, na verdade, são atividades bastante simples. Eu queria que fosse uma coisa tranquila para vocês, não algo difícil. Eu quero que seja uma atividade divertida, que vocês possam ter prazer em fazê-la. Não pensem em complicar, né? Vamos fazer a atividade de uma maneira tranquila e exercitando a criatividade, que eu sei que vocês têm muitas, né? Então, muita criatividade. Então, podem ser tranquilos aí, imaginar uma situação hipotética e dentro dela prever as situações que vocês vão contemplar ali naqueles 4 critérios, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar com um novo processo, né? Uma nova etapa desse nosso processo. Primeiro nós vimos o estudo de viabilidade, depois o termo de referência. Nós vimos também que no estado do Paraná existe a Paraná Edificações, que é uma autarquia que foi criada para licitar projetos e obras e serviços de engenharia para a administração direta e autárquica do estado do Paraná. Então, a Paraná Edificações, ela vai receber essa demanda já nesse segundo ponto, quando já está com o termo de referência, o processo já vem para Paraná Edificações. A equipe da Paraná vai dar uma verificada,
né, nesse termo de referência, juntamente com até a Silvia me falou essa semana que lá na Paraná Edificações eles dão suporte, eles auxiliam os órgãos a fazer o termo de referência, né? Porque a expertise do órgão é maior. Então fica mais difícil para um órgão que trabalha com abastecimento de alimentos, por exemplo, entender exatamente como acontece para fazer um plano de referência, um termo de referência para um projeto, né? Então, a Paraná Edificações dá esse suporte, um técnico da Paraná Edificações auxilia essas pessoas a elaborar um termo de referência. Mas chega, então, essa demanda lá para Paraná Edificações já com o termo de referência colocado. A autoridade superior do órgão licitante, então, por meio do ato administrativo, ela vai ter que designar uma comissão de licitação que vai poder ser permanente ou especial. Essa comissão de licitação, ela vai poder ser permanente, como eu disse, ou especial. Às vezes, se forma uma comissão para fazer uma determinada licitação para uma obra em específico. Outras vezes, e como é o caso da Paraná Edificações e lá na CEIU, Secretaria de Infraestrutura e Logística, onde eu estou também, nós temos uma comissão permanente. Quer dizer, qualquer demanda que venha a ser licitada vai ser licitada por essa comissão. E essa comissão permanente, ela ficará nesse cargo por 1 ano, né? E não podendo ter uma recondução de todos os seus membros para um ano seguinte, se quiser fazer novamente uma comissão de licitação permanente. Então, o diretor do órgão vai nomear essa comissão, ou o secretário, né? Enfim, faz a nomeação desta comissão que vai trabalhar com as questões de aquisição de bens e serviços. No nosso caso, nós estamos falando de obras, projetos, serviços de engenharia de uma maneira geral, né? Então, essa comissão de licitação vai ser composta por 3 membros que vão analisar, vão trabalhar com todo esse processo para aquisição. Na nossa última aula, eu falei com vocês sobre essa necessidade que a administração pública tem, né? Nós, particulares, quando queremos adquirir qualquer coisa, vamos lá nas lojas, escolhemos o bem, o serviço, enfim, contratamos como nós entendermos melhor. O administrador público não tem essa prerrogativa. Pelo contrário, ele tem que agir dentro da lei. A administração pública, ela é regida por alguns princípios, né? E, portanto, ela tem que pautar toda a sua atividade nesses princípios, né? Então, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, esses são os princípios que norteiam toda a nossa atividade. Então, em qualquer local que nós estejamos trabalhando dentro da administração pública, todos os atos têm que estar pautados e moldados, digamos assim, por cada um desses princípios. Então, no caso da comissão de licitação, no momento em que o secretário ou o dirigente do órgão vai nomear essa comissão, essa nomeação vai ser publicada em Diário Oficial para que todos saibam que aqueles servidores é que analisam as aquisições que são feitas por aquele órgão. Então, tudo feito dentro dos critérios e das exigências da lei. A Lei 8666 de 93 é a lei federal criada para reger todas as aquisições. No estado do Paraná, nós temos a Lei 15.608 de 2007. Né? Esta lei é que vai gerenciar todo o nosso trabalho com relação às aquisições. Né? Ela segue a questão dos valores
atribuídos pela legislação federal, mas a questão procedimental é diferenciada. Então, nós vamos ver aqui no decorrer dos nossos estudos hoje como que vai ser. Então, essa comissão de licitação vai dirigir e julgar as licitações que visam acolher ou escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública e praticar os atos necessários para a posterior contratação. Então, nesse período todo, essa comissão ela vai atuar em várias fases, né? Ela tem como competência programar essas licitações, junto com outras unidades do órgão, divulgar essas licitações a partir da elaboração de editais, né, e publicação dos editais, realizar a sessão pública do recebimento dos envelopes. Então, essa comissão é de extrema importância, né? Ela vai julgar as propostas, vai examinar formalmente os documentos de habilitação, lavrar as atas dessas fases. Então, a comissão tem uma responsabilidade muito grande. É algo assim, dentro de um órgão, que as pessoas que sabem fazer uma boa licitação, que o fazem com responsabilidade, com atenção, são pessoas que são muito disputadas, digamos assim, dentro dos órgãos, né, para participar desses momentos. Não há que se ter medo de um procedimento licitatório, né? As pessoas que estão ali trabalhando de maneira criteriosa, com atenção, com disciplina, com cuidado, não tem por que temer, né? Então, se eu vou lá, essa comissão de licitação, ela vai ter o apoio da equipe técnica de engenharia, que vai encaminhar a ela os elementos técnicos que constarão do edital. Ela vai desenvolver esse edital e submeter ao setor jurídico para verificar se ele está dentro da legalidade. Ela vai receber posteriormente os envelopes que contêm as propostas e os documentos de habilitação para que sejam integrantes, né, daquele procedimento licitatório. Depois ela vai fazer a lavratura das atas que compõem cada uma das fases, né? A primeira fase, a segunda fase. Aqui no estado do Paraná, nós trabalhamos de uma maneira diferente dos demais estados. A Lei 8666, ela preconiza que primeiro sejam abertos os envelopes com a documentação de habilitação. Depois é que são abertos os envelopes com a classificação depois dos preços, né? Quem dá o menor preço e assim sucessivamente. Aqui nós fazemos diferente. E eu vou dizer para vocês que é bem melhor. Não estou puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, mas é melhor porque quando nós fazemos essa classificação, primeiro a partir do preço, da proposta mais vantajosa economicamente falando, na segunda etapa nós vamos abrir os envelopes, então, das 3 melhores classificadas. Então, digamos que tenham participado 6 empresas de um procedimento licitatório para a contratação de um projeto. Eu vou abrir todos os envelopes número 1, como nós chamamos, que são os envelopes que contêm as propostas. Nesse momento, nós vamos abrir esses envelopes e vamos verificar lá. Opa, então, a empresa A, B e C apresentaram as melhores propostas, os preços mais vantajosos, economicamente falando. Então, os outros envelopes eu nem abro. Eu vou agora encerrar essa primeira fase, né, da classificação, abrir os envelopes das 6 participantes, vi quais são as melhores classificadas e vou abrir então os envelopes contendo a documentação de habilitação só das 3 melhores classificadas. Então é um momento em que eu economizo tempo, né? Porque o envelope que contém os documentos da habilitação, ele tem muitas páginas, muitos documentos, e aí nós precisamos rubricar todas essas páginas, numerá-las, anexá-las ao processo. Por isso que eu digo para vocês que esta inversão de fases, que a Lei 15.608 aqui do Estado do Paraná adota, ela é econômica no nosso tempo, no nosso trabalho. Porque aí, quando eu abro os envelopes de habilitação dessas empresas, eu verifico se está tudo certinho, que nós já vamos verificar
mais a seguir, quais são esses documentos que têm que ser contemplados, e fica muito mais tranquilo, né? Se porventura uma dessas empresas não contiver dentro do seu envelope de habilitação alguns documentos necessários, ou um documento necessário que seja, que não esteja ali dentro, aí essa empresa vai ser inabilitada. E eu faço o quê? Pego o envelope da subsequente, né, da que teria sido quarta classificada, e abro, e aí verifico. Se estiver tudo em ordem, nós continuamos, né, com essas 3 empresas agora classificadas e habilitadas. Então, isso cabe à comissão de licitação fazer. Encerrando a primeira fase, ela lavra uma ata dizendo que né, já abriu, já verificou e que foram classificadas aquelas. Aí ela abre a segunda leva de documentos e aí faz um parecer final, certo? Então, são 2 momentos que são feitos na mesma sessão. A comissão de licitação, ela abre aquela sessão, que é pública, que todas as empresas podem estar ali presentes, inclusive rubricando a documentação, analisando a documentação umas das outras, para verificar se não há nenhum problema, certo? Então, é um trabalho de extrema importância em qualquer órgão. Também essa comissão vai julgar as propostas, classificando ou desclassificando. Quando que eu desclassifico uma proposta? Eu não vou entrar em minúcias, porque vocês terão uma disciplina só sobre licitação. Então, a possibilidade de você desclassificar uma proposta é quando o seu preço for maior do que o preço máximo estipulado pelo órgão. Digamos que a Paraná está licitando um projeto e ela diz que o valor daqueles projetos será de R$50 mil, por exemplo. E aí a empresa dá um valor de 55, né, a licitante. Ela já está desclassificada porque ela deu um preço maior do que aquele estipulado como preço máximo pelo órgão, certo? Então, esse momento vai ser... simplesmente ela é desclassificada, nem se abre o documento número 2. Ou então ela pode apresentar uma proposta inexequível, que aí lá o professor que vai trabalhar com a disciplina de licitação vai fazer os cálculos lá com vocês para dizer. É quando o preço é muito baixo, é manifestamente quase que impossível da empresa desenvolver aquela atividade com aquele preço tão abaixo do estipulado. Tá certo? Mas isso daí vocês não se preocupem agora, mas é só para vocês saberem que uma empresa pode ser desclassificada porque ela apresentou um preço maior, ou um preço inexequível, ou faltou o prazo, né, de validade da proposta, que nós já vamos ver adiante como é que nós colocamos ali. Proceder ao exame formal dos documentos de habilitação dos concorrentes, habilitando os 3 primeiros classificados. Como eu falei anteriormente, então a comissão ela vai verificar os documentos e aí ela abre das 3 primeiras classificadas, quer dizer, das 3 empresas que deram o menor preço naquela licitação. Daí ela vai lavrar as atas desse momento, né? Revisar seus próprios atos por iniciativa própria ou por provocação. Quando que isso acontece? Por exemplo, lá na proposta, a empresa ela esqueceu de escrever por extenso o valor que ela havia proposto. E por isso a comissão a desclassificou. Ela pode, a empresa, entrar com um recurso, dizendo que aquele motivo, de repente a empresa seria a primeira classificada, mas só porque ela não digitou por extenso o valor proposto, ela foi desclassificada. Então, muitas vezes o Estado tem um prejuízo grande porque a empresa acaba sendo, né, teoricamente teria dado o menor preço ali naquela situação, mas por um erro de digitação, um erro bobo, a comissão acabou desclassificando. E eu não digo que a comissão esteja errada, porque por muitas vezes a comissão se vê com medo de cometer alguma ilegalidade, ou até por pressão dos outros presentes que estão ali, alegando, né, que ela está errada. Então, nesse momento,
uma outra empresa pode dizer, olha, a empresa A não pode ser classificada como primeira colocada porque a proposta dela não estava de acordo com o modelo do edital. E aí cabe à comissão julgar se ela entender que aquela empresa deve continuar na licitação ou não, né, desclassificando. Digamos aqui, suponhamos que a comissão tenha sido extremamente cautelosa e tenha desclassificado essa empresa. Ela pode provocar, né, ingressando com o recurso, dizendo, olha, revejam, eu apresentei a melhor proposta, enfim. E aí a comissão pode rever, pode entender que ela se equivocou, enfim, né, baseando-se aí na questão do princípio da economicidade, para que o Estado não perca dinheiro, tá certo? Então a comissão tem essa possibilidade de rever os seus atos. Então ela vai receber e vai informar os recursos. Esse recurso foi o que eu acabei de falar para vocês. Uma empresa se sentindo prejudicada com a decisão da comissão, ela pode ingressar com um recurso perante a administração. E aí, nesse caso, a comissão de licitação é que vai responder. Ela pode também promover diligências quando necessário. O que será que quer dizer isso, né? Quais são essas diligências? Eu atuei por algum tempo em comissões de licitação, né? Então, até primeiro registro de preço para obras, eu participei da comissão de licitação lá na SEAP. E aconteceu de ser exigido no envelope um dos editais que fosse colocada o reconhecimento de firma do dono da empresa, né, do representante legal da empresa. Então, ele fazia a proposta, assinava e tinha que ter o reconhecimento de firma dessa proposta. E o que aconteceu? Vários não colocaram o reconhecimento. E na primeira licitação do dia, os outros licitantes já ficaram endoidecidos na hora, porque um dia ainda vocês vão participar de uma licitação, vocês vão ver como é que é. Aí eles alegavam assim, essa empresa tem que ser desclassificada, porque o edital exigia que fosse colocado aí o reconhecimento de firma, e o dela não está. E eu fazia parte dessa comissão, eu não era presidente da comissão, por entendimento ali nós desclassificamos aquelas empresas que não tinham reconhecido firma. Quando chegou para o jurídico, transcorreu tranquilamente. Quando chegou para o jurídico, sem ter tido um recurso por parte das empresas que perderam, né, o jurídico se manifestou no seguinte sentido, que era para voltar e considerar a classificação dessas empresas, porque era um erro que podia ser sanado pela comissão com a simples comprovação ou comparação daquela assinatura com outros documentos que estavam no outro envelope. E fundamentou essa decisão dizendo que o Estado estaria perdendo muito dinheiro por causa de um erro tão singelo assim, né? Na verdade, foi um esquecimento, talvez. Gente, esse é um caso, né? Podem ter outros tantos, eu estou dando um exemplo. Então, a comissão se reuniu novamente, reviu seus atos, publicou novas atas, e o mais interessante, ninguém entrou com recurso daquelas empresas que haviam ganhado inicialmente. Todo mundo aceitou esse resultado pacificamente, o que foi muito bom e muito lucrativo para o Estado do Paraná. Mas, enfim, esse é um dos casos em que pode a comissão, esponte própria, rever os seus atos. Ou, por provocação, quando há um recurso por parte da empresa que não se sente contemplada aí no edital. Mas nós vamos falando, e vocês vão até achar que eu vou me repetir pelo meio do caminho, mas nós vamos ter que retomar alguns assuntos, porque eles se repetem mesmo no decorrer. Promover diligências quando necessário. O que são essas diligências? Uma vez aconteceu de uma empresa participar de 2 licitações por coincidência no mesmo dia. No envelope de uma concorrência, ela apresentou uma declaração lá da junta comercial de um município. E na outra,
de outro município. E aí nós achamos aquilo muito estranho. E a comissão de licitação se reuniu e foi até a Junta Comercial do Paraná para fazer uma diligência, para verificar a veracidade daqueles documentos. Nós podemos, quando participantes da comissão de licitação, adotar esse procedimento. Até eu diria que nós temos que fazer isso, para que não pairem dúvidas. Então, a comissão pode, a qualquer tempo de uma sessão de julgamento das propostas, suspender os trabalhos e fazer a diligência, verificar de repente uma certidão que a gente tenha uma certa dúvida, acho que possa estar adulterada, né? Nos dirigirmos até o órgão para verificar isso, ou até mesmo via internet tentar tirar essa certidão para ver se ela é correta, se não há nenhuma adulteração. Certo? Eu vou dar uma pausa para vocês poderem tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente já continua. Bom, nós voltamos aqui com a continuação da nossa aula. Então, nós havíamos falado que a comissão de licitação ela vai ser nomeada pelo dirigente do órgão e que ali, com essas pessoas, vão ser desenvolvidos todos os atos necessários para a aquisição de obras, serviços, projetos, enfim, da maneira que nós necessitarmos. Depois de todo esse trâmite que nós vimos aí, a comissão ainda vai submeter ao dirigente do órgão todo o processo para que ele homologue ou não. Mas nós vamos ver parte a parte aqui, a partir de agora, de como isso acontece. De acordo com o órgão, dependendo do órgão, a comissão de licitação também vai opinar sobre a inexigibilidade ou a dispensa de licitação. Vocês vão dizer assim, mas Maria, agora há pouco você falou que todas as aquisições da administração pública devem ser feitas por licitação. Agora, como que pode existir isso? Existem situações, sim, em que vai ser inexigível, quer dizer, não há como fazer uma licitação, porque não há competitividade, não há como competir naquela situação. Não posso, há uma vedação, há uma situação que me impede que haja essa competição, porque a licitação nada mais é que uma competição. São empresas participando, demonstrando que possuem capacidade técnica, operacional, que tem um engenheiro com capacidade técnica profissional ou arquiteto para desenvolver aquele projeto, que tem uma condição exposta e colocada no edital para tanto. Então, é uma competição. Elas vão demonstrar as suas capacidades, as suas competências e vão dizer quem pode fazer o melhor com menos. É mais ou menos isso. Né? Mas existem situações que nós não podemos licitar, não tem como fazer essa licitação. Né? E a comissão poderá, dependendo do órgão, porque sim, o órgão pode deliberar, né, que a comissão tem essa possibilidade de dizer, nesse caso, eu não vou fazer a licitação porque é inexigível ou pela dispensa. E também a comissão pode convocar os vencedores lá da licitação para assinar o contrato. Agora, nós temos ali, nos artigos 33, as possibilidades de inexigibilidade e no artigo 34 da Lei 15.608, os casos, as hipóteses de dispensa, quando o administrador público está dispensado de licitar. Eu sei que vocês não estão muito habituados com leis assim, mas nós temos que ler algumas, né? Ali a lei nos diz que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Não vou ler todos, porque vocês vão ter isso lá com o próximo professor, como eu falei para vocês. É um artigo bem extenso. Naqueles links que eu passei para vocês, ele está lá, né? Então, um exemplo, eu acho mais prático eu dar um exemplo para vocês de um fato de inexigibilidade. Digamos que o Estado tenha adquirido um projeto
de um prédio qualquer lá que vai ser sede de uma secretaria. Então, um projeto bem grande, bem cheio de detalhes, é um edifício, digamos, de 4, 5 pavimentos, que tem inúmeras salas, enfim, tem uma arquitetura diferenciada e aquele prédio já tem mais de 25 anos, precisa fazer um reparo geral no edifício e se quer alterar algumas coisas na fachada e tudo mais. Essas alterações só podem ser feitas pelo próprio arquiteto do projeto, por um direito autoral. Vocês sabem melhor do que eu as leis que dão esses respaldos para vocês, engenheiros e arquitetos. Então, um projeto que seja de sua autoria só pode por você ser alterado. Esse é um caso típico de inexigibilidade de contratação, de licitação. Eu não posso licitar. Por mais que tenha um outro arquiteto que vá me fazer esse projeto, eu não posso, porque eu tenho que obedecer, nesse caso, o direito autoral daquele arquiteto que fez o projeto inicial. Então, esse é um dos casos em que não há possibilidade de competição. A lei não me dá essa autonomia para contratar. Agora, vejam, não é simplesmente porque eu quero fazer assim, reformar e daí vou contratar aquele mesmo arquiteto, porque a lei dos direitos autorais dos engenheiros me diz que tem que ser assim. Então, eu não posso contratar de outra forma. Tá? Então, essas situações em que só pode ser aquele técnico a realizar o serviço, eu vou fazer uma contratação direta, como nós chamamos. E aí vai precisar passar por um parecer jurídico, que vem justificado, o dirigente do órgão, a parte técnica, os engenheiros, os arquitetos do meu órgão vão ter que me fundamentar tecnicamente tudo aquilo, né? A necessidade, enfim. E aí, o jurídico vai dizer se enquadra, né, na lei aquela possibilidade ou não. Então, esse caso que eu acabei de explicar e dar o exemplo para vocês é de inexigibilidade. E nós temos também as situações em que a licitação poderá ser dispensada. Um dos casos é para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto em norma nacional. Aí nós estamos falando da 8666, para a modalidade convite, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e comitantemente. Então, vamos aí destrinchar essa sopa de letrinhas. O que esse artigo nos quer dizer? Quer dizer, nós já vamos ver daqui a pouco, nas modalidades de licitação, que o convite é para aquelas obras de valor até R$150 mil. Então, ali no artigo que nós lemos, nós podemos dispensar a licitação quando o valor da obra ou serviço ou projeto for inferior a 10% desse valor de R$150 mil, que seria R$15 mil. Né? Então, quando vocês forem ter que fazer um pequeno reparo, ou no caso de um projeto que seja pequeno, que o valor seja menor que isso, pode-se fazer por dispensa de licitação, quer dizer, por uma contratação direta. Existem algumas exigências que são postas pelo Tribunal de Contas, tem algumas instruções do Tribunal de Contas que dizem que para fazer uma dispensa tem que estar nos autos 3 empresas que apresentem seus preços com certidões válidas, enfim, para nós escolhermos, então, a que propuser o menor preço ainda dentro desses R$15 mil, né? Digamos que uma empresa eu proponho lá a contratação de um projeto no valor de R$13 mil. Aí vem a firma A e me dá um orçamento lá, uma proposta de R$12 mil. A firma B, 11.500.
a firma C, 11.900, enfim. Aí eu vou escolher a mais barata, no caso foi a B, que me propôs por R$11.500, certo? Então, mas mesmo assim, não é uma licitação, é por contratação direta. Eu posso mandar solicitar às empresas que eu queira lá que me apresentem um preço para aquele serviço que vai até R$13.000 no exemplo que eu dei, né? No exemplo, no valor da lei, seria R$15.000. Então, esse que eu acabei de falar é um exemplo, é uma situação em que se dispensa a licitação, se pode fazer a contratação direta para o caso de uma obra ou de um projeto de pequeno valor, como nós chamamos. Durante a semana eu disponibilizei alguns links para vocês que tinha lá a lei 15.608, tinham 2 decretos, mas vocês podem também entrar no site do planalto.gov.br e lá vocês terão todas as leis federais, as leis nacionais. Então vocês podem encontrar lá também a lei 8.666 para vocês verem que a 15.608 ela é uma cópia quase, na verdade, da 8.666. Ela inverte as fases, mas há situações em que ela é bastante semelhante, né? Então, tanto a 15.608 quanto a 8.666, elas contemplam as mesmas hipóteses para a inexigibilidade e para a dispensa, só que os números dos artigos são diferentes, tá? Mas deem uma espiadinha lá, é importante que vocês leiam o artigo todo, para vocês se situarem ali nos artigos que eu estou falando. Porque senão fica muito cansativo nós ficarmos só lendo as leis, né? Então, as leis vocês têm já disponibilizadas para vocês, e aqui a gente já vai falando de uma maneira mais dinâmica. Mas nós temos várias modalidades de licitação. O artigo 37 da Lei 15.608, ele nos dá essas modalidades de licitação: concorrência, concurso, convite, leilão, pregão e tomada de preço. Cada uma dessas modalidades deverão ser escolhidas de maneira que elas se adaptem de uma maneira mais adequada para cada situação. Cada uma dessas modalidades está atrelada a um valor. E nós vamos ver agora, em seguida, esses valores aqui. Primeiro, nós vamos conhecer cada uma delas. Para que é a concorrência? É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. O concurso é utilizado para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital publicado na imprensa oficial. Para obras públicas, concurso é mais difícil, é só quando é uma obra de muito vulto. Nós usamos muito a concorrência, que nós falamos agora há pouco, mas o concurso não tem tanta aplicabilidade assim, a não ser, como eu falei já, para obras bastante grandes. O projeto arquitetônico do Centro Judiciário de Curitiba, ele foi feito, salvo engano, por um concurso. Então, há a possibilidade de se fazer isso quando você quer escolher alguma coisa diferenciada, enfim, pode-se a administração pública utilizar dessa modalidade de licitação, né? Sempre vocês podem observar que há a publicação na imprensa oficial, né? É o princípio da publicidade.
Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo, pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade gestora ou administrativa, a qual publicará o resumo do instrumento convocatório na imprensa oficial e por meio eletrônico, e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade. Então, como que se faz nesse caso do convite? O Estado do Paraná ele possui um cadastro na Secretaria da Administração e todos aqueles que querem contratar com a administração devem lá se inscrever, fazer um cadastro. A extinta Secretaria de Estado de Obras Públicas tinha o seu cadastro próprio para empresas que faziam suas licitações lá com relação a obras. Então, lá tinha os atestados, já tinham vários documentos arquivados das empresas que licitavam com a Secretaria de Obras Públicas. Esse cadastro permitia para o administrador que escolhesse dentre ele 3 empresas que pudessem realizar o contrato com ela, desenvolver a atividade solicitada. Então, o convite, o valor dele até R$150 mil, dava essa prerrogativa. Mesmo assim, a administração pública tem que publicar. Ela convida as 3 empresas, mas ela publica, porque nada impede que outras empresas não convidadas venham a participar do certame. De repente, uma que não foi convidada apresenta um preço mais atrativo, certo? Então, o convite, ele permite ao administrador que convide 3 empresas, mas ele não fica aí impedido de contratar com uma outra que nenhuma dessas 3 que ele convidou, porque de repente pode ser que venham estranhos que não foram convidados, mas que apresentam um preço mais atrativo, mais benéfico, né, para a administração. Então, nós vimos ali, cadastrados ou não, a empresa não precisa estar cadastrada para que ela possa participar dos convites. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis, inservíveis para a administração e de produtos legalmente apreendidos ou penhorados e para alienação de bens imóveis, conforme previsto no inciso 4 do artigo 6º da 15.608. Então, esse artigo 6º, ele vai nos disciplinar como que a administração pública vai fazer a sua venda lá, o seu leilão de imóveis, né, e de bens inservíveis para a administração pública. Essa modalidade de leilão acontece também, e nesse caso, quem der o maior lance é que vai participar e vai adquirir este bem. Nós volta e meia temos lá o DR que faz leilões de vários bens que não são mais utilizados e eles fazem esses leilões lá. Então, tudo dentro da legislação do permitido pela lei, né, para a administração. O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas escritas e lances verbais em uma única sessão pública ou por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. Então, o pregão, ele teoricamente seria o contrário do leilão. No pregão, quem der o lance mais baixinho é aquele que vai acabar contratando com a administração pública. Nós temos o pregão presencial, que é aquele em que as empresas estão lá para disputa verbalmente, né? Apresentam primeiro aquelas propostas escritas e aí podem fazer a negociação. E temos o pregão eletrônico, que tem sido muito utilizado para a aquisição de bens comuns, né? Que seja possível de ser licitado
por via de computador. Então, nós temos feito algumas licitações de informática, enfim, em que se pode adquirir esses suprimentos feito via esse pregão eletrônico. É mais ágil, é mais rápido e também é muito bom, é muito seguro. Tomada de preço. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária contratação. No estado do Paraná, nós não temos tomada de preços para obras, por conta da Lei 15.608, que a partir de 150 mil, que é o valor do convite, ela já prevê que seja feita concorrência pública. Então, nisso ela difere da lei federal. Mas daí vocês vão falar para mim assim, mas como se a lei estadual, né, a 15.608, ela tem que obedecer o valor estipulado pela Lei 8.666. Mas nesse caso a lei não está sendo mais benéfica, mais elástica, ela está restringindo mais, ela está exigindo uma formalidade um pouco maior que a exigida para tomada de preços, que no caso é a concorrência pública para aquele valor. Então, no estado do Paraná, nós não temos tomada de preços para obras, né? Do convite, que vai até 150 mil, nós pulamos direto para a concorrência pública. Então, no nosso caso, não existe. Existe para outros bens e serviços, mas não para aquisição de obras e serviços de engenharia. O artigo 38 diz que as modalidades de concorrência, tomada de preços e convite são determinadas em função dos limites fixados em lei nacional sobre normas gerais de licitação de competência da União por determinação do artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 22, ela diz que deverá ser feita uma lei, né, para as licitações, uma lei geral. E foi feito a 8666. No artigo 23 da lei 8666, ele fala lá assim, que as modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior, então, quais são aqueles artigos 1 a 3 que nós vimos lá das modalidades, né? A concorrência, a tomada de preço e o convite, né? Então, ela vai ser estabelecida da seguinte forma. Inciso 1. Para as obras e serviços de engenharia. Convite até 150 mil reais. Então, quanto uma obra, um projeto, um serviço de engenharia for até 150 mil reais, nós deveremos fazer poderemos fazer um convite. Na letra B nós temos ali tomada de preços. Até 1.500.000 reais seria a tomada de preços. E a concorrência acima de 1.500.000 reais. Essa redação foi alterada pela Lei 9.648 de 98, certo? Porque antes eram outros valores. Agora, como eu acabei de falar para vocês, no estado do Paraná, nós não temos a concorrência, né, a tomada de preço por conta da lei que nos diz que nós devemos, a partir do valor de convite, nós já devemos fazer concorrência pública, certo? Para compras e serviços, então, não referidos no inciso anterior, quer dizer, quando não for obra de engenharia, convites até 80 mil reais, tomada de preço até 650 mil e concorrência acima de 650 mil. Então, esse inciso 2, ele trata de obras, de serviços que não sejam, ou de bens que não sejam de engenharia, de obra, né?
Então, essas comissões, como nós falamos até agora, elas vão ser sempre compostas, no mínimo, por 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Então, lá no início, quando nós falamos, a comissão de licitação será composta por 3 membros. Desses 3, 2 tem que ser do quadro permanente, né? Aqueles concursados que trabalham na administração pública. E um poderá ser um funcionário que seja de cargo em comissão. Então, para fazer uma comissão de licitação, 3 funcionários, 2 membros efetivos e um poderá ser cargo em comissão, certo? Essa exigência é da lei, então, portanto, nós não podemos dela fugir. No caso, então, nós vimos anteriormente que uma comissão permanente não poderá ultrapassar 1 ano, sendo proibida a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período seguinte. Quer isso dizer, então, que pelo menos um dos membros deve ser substituído anualmente, mas sempre nós temos que retornar àquela lembrança. 2 membros são efetivos e 1 membro pode ser um servidor que esteja num cargo em comissão. Então, na hora de fazer essa substituição, digamos, no final desse ano, a Paraná Edificações vai mudar a sua comissão de licitação. Ela vai ter que mudar pelo menos um dos 3 membros. E lembrando sempre que vai ter que prevalecer isso. 2 membros têm que ser de cargo efetivo dentro da administração. Então, um só é que pode ser cargo em comissão. Os membros da comissão de licitação respondem solidariamente por seus atos, exceto quando a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Isso aqui é bastante importante. Toda decisão da comissão de licitação importa na sua responsabilidade. Então, se uma comissão inabilita, desclassifica, enfim, uma empresa, ela é responsável por aquilo. Se ela habilita, se ela declara vencedora e porventura falta alguma coisa, algum documento, alguma coisa está errada, né? E essa empresa acabou ganhando, quem vai responder é a comissão. Então, é importantíssimo ressaltar que quando vocês estiverem sendo membros, isso fatalmente vai acontecer, porque sempre precisamos de um engenheiro ou um arquiteto dentro de uma comissão de licitação de obras para que analise para nós os atestados, porque nós, advogados e outras pessoas que participam, temos dificuldades de analisar essas questões técnicas, aqueles atestados que vêm do CREA, enfim. A gente sempre se sente mais seguro quando junto da gente tem um engenheiro ou um arquiteto. Então, provavelmente, muito provavelmente, vocês vão ser convidados a ser membros de uma comissão de licitação. Então, é importante que aconteça no momento da lavratura lá da ata, da sessão, que vocês estejam convictos que aquilo é o justo, é o correto, é o probo, é o certo. Porque vocês vão apor ali as suas assinaturas. Então, a responsabilidade é de vocês. Jamais sintam com alguma coisa que vocês se sintam desconfortáveis. Que vocês digam, não, esse atestado não comprova o que está sendo pedido aqui como capacidade técnica profissional, por exemplo. Esses dias aconteceu. Lá estava acontecendo uma licitação, e houve uma dúvida, que era uma empresa de fora do estado que trouxe um documento dizendo que era o atestado lá do seu estado, que o CREA emitia aquele tipo de atestado, e a comissão achou muito estranho. Eles suspenderam a licitação e desceram conversar com a gente lá no jurídico para a gente verificar. Numa consulta rápida ali que os procuradores fizeram na internet, percebeu-se que não era aquilo. Então, a empresa estava apresentando um documento que não era compatível e a comissão se sentiu mais segura para voltar, reabrir a sessão e
simplesmente não aceitaram aquele documento, então eles inabilitaram essa empresa. E aí, na hora, a empresa disse, nós vamos entrar com recurso. A comissão falou, fiquem à vontade, pode ingressar com recurso, que nós não temos problema em rever os nossos atos. Se quando vocês entrarem com recurso, a gente verificar que o documento era apto para comprovar a capacidade de vocês, a gente aí vai e aceita. E a empresa, obviamente, que não entrou com recurso. Então, é importante que vocês estejam convictos disso na hora de apresentar ali as suas declarações na ata, certo? Quando vocês não estiverem convencidos, vocês colocam o voto divergente. Eu já vi isso no final de 2010, tinha uma comissão de licitação lá na CEOP, e uma das pessoas que era membro, por sinal era uma engenheira, ela não se sentiu convencida com os outros membros da comissão para desclassificar uma empresa. E aí 2 membros classificaram e essa pessoa desclassificou, certo? Não há problema algum. Ela fica resguardada dessa intenção dela. E ao final ela estava certa, porque essa empresa ingressou com mandado de segurança por conta da decisão da comissão, que eles entenderam que não era correta. Eles primeiro recorreram, a comissão manteve essa decisão por não habilitá-la, e aí ela ingressou com mandado de segurança e acabou ganhando. Aí esses dias atrás já estava aparecendo, mas vocês vejam quanto tempo daí demorou, né? Isso foi final de 2010, agora, na metade do ano, agosto, por aí, julho, que saiu a decisão final lá no tribunal e a empresa foi sagrada vencedora e vai contratar com a administração. Mas isso eu estou ressaltando para que vocês se sintam confortáveis no momento de fazer lá a sua ata, quando não compreenderem, quando não quiserem, fazerem o seu voto divergente. Melhor para a administração pública, repito, melhor para a administração pública, que sempre tenha um consenso, um acordo entre os membros da comissão, porque isso fortalece, previne muitos recursos posteriores. Quando a comissão é convicta, não há dissidência dentro dela mesma, é mais tranquilo para que futuramente não haja discussão judicial acerca do assunto. Mais uma pausinha para uma água e a gente já volta. Bom, nós estávamos falando há pouco, então, que a comissão é responsável solidariamente pelos seus atos e que, portanto, é preciso que fique bem clara a posição de cada um dos seus membros. Quando nós falarmos em concurso, deverá ter uma banca, né, de notório saber, de conhecimento daquela área, uma banca diferenciada por conta da especificidade para o julgamento daquelas causas. Nós estávamos falando anteriormente ali daquelas situações das licitações, das concorrências. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada, reconhecimento, né, pelo seu conhecimento da matéria, servidores públicos ou não, porque às vezes nós não temos nos quadros do Estado uma pessoa que tenha um notório saber sobre aquele caso ou sobre aquela situação, certo? Então, aqui discutimos até agora as questões da comissão de licitação, já vimos as modalidades e agora nós ingressamos num assunto que nós já falamos na aula anterior, que é a preparação dos elementos técnicos para a licitação. O setor de engenharia deve encaminhar ao setor responsável, no caso o de licitações, os elementos técnicos para a licitação dos projetos. Então, como nós falamos na aula anterior, quando a comissão de licitação, ela para fazer um bom edital, ela precisa ter elementos técnicos bem redondos, bem claros, bem específicos, para que o edital fique também bem claro. O edital, ele vincula as partes, ele faz lei entre as partes. Quem são as partes? A administração pública e os licitantes.
Então, para que a comissão de licitação possa fazer, para que o setor de licitações possa fazer o edital, ele depende da área técnica de engenharia e arquitetura que ele envie os elementos técnicos para a elaboração daquele edital. Lembrando que nós falamos na nossa aula anterior que os elementos técnicos devem conter a denominação do próprio com o endereço completo. Nesse caso, sempre lembrar que a gente deve tirar de novo uma certidão atualizada ali, a matrícula atualizada do registro de imóveis. O relatório fotográfico com as coordenadas georreferenciadas do terreno, o croquis de localização com indicação de concessionárias, prestadoras de serviços de água, luz, telefone, etc. Né? Então, aqueles assuntos que nós tivemos na aula passada e que eu retomo com vocês agora sobre os elementos técnicos, né? Que nós temos que colocar todas essas situações sem nenhuma hesitação. Não há que se fazer um projeto se eu não sei com certeza se aquele terreno é pertencente ao Estado ou não. Não é? Seria uma perda de tempo. O Maicon, um colega nosso, comentou semana passada que ele trabalha lá na Paraná Edificações e ele disse que ele nunca faz estudo de viabilidade para reparos. E isso é um erro. Né? Que quando nós estamos estudando, e vocês sabem disso, nós estudamos o ideal. O mundo real, muitas vezes, não é dessa maneira. Então, para que vocês estão fazendo esse curso? Justamente para mudar o mundo real. Sempre é importante a gente ter essa visão otimista da vida. Né? Por vezes a gente não tem noção do real valor e do papel que nós desempenhamos ali onde nós estamos. E esse exercício de autoavaliação é importante que seja feito em todas as áreas, né? Para todos os profissionais. Vocês são de suma importância aí onde vocês estão, sem dúvida alguma. Sem vocês, o órgão em que vocês estão trabalhando não andaria melhor, né? Então, vocês contribuem para que aquilo que está acontecendo aí fique melhor. Então, se vocês tomam conhecimento do que é o ideal, comuniquem aos chefes do setor onde vocês estão trabalhando, proponham, sejam proativos, mudem a realidade, não é? Eu, como advogada, eu trabalho com um mundo cercado por leis, né? Por situações. Às vezes a gente se depara com algumas situações que você não concorda, e aí muitas vezes você tem que fazer porque a lei exige que seja feito assim, mas nada impede que uma sociedade trabalhe conjuntamente para alterar inclusive as leis. Eu brinco sempre com os meus alunos que eu uso óculos cor-de-rosa, porque eu não quero ver que o mundo é cinza, eu quero achar que as coisas são boas, que as pessoas são ótimas e que o mundo é maravilhoso, porque ele é, né? O mundo será de acordo com os olhos da gente. Se a gente tiver bons olhos, o mundo vai ser muito bom, as pessoas também. Se a gente só olhar os defeitos, só olhar para as coisas negativas, assim elas serão, não é? Então, eu proponho a vocês que a partir de um modelo ideal, do que é correto, do que é melhor, porque vejam, se eu preciso fazer um reparo numa escola, eu devo fazer um estudo de viabilidade, de ver se aqueles reparos são realmente viáveis ou não mais. Vou propor uma nova alternativa, uma nova situação, tá certo? Então, eu havia me esquecido de comentar isso. Quando vocês se depararem com uma situação que não seja aquela que nós colocamos aqui como ideal, como correta, tentem mudar a realidade, propondo soluções melhores. Quem sabe a gente consegue. O tema da minha dissertação do meu mestrado foi a inserção de critérios ambientais nos editais de obras públicas. À época, quando eu comecei o meu mestrado, lá na Secretaria de Estado de Obras Públicas, o setor de engenharia já era bem avançado com relação a isso. Já via, já estudava, já contemplava algumas situações ambientalmente adequadas para que fossem colocadas nos editais. Mas ainda se entendia, e nós já vamos ver aqui para frente nos próximos slides, que a administração
quando exige algumas coisas a mais, está limitando a licitação, está diminuindo a competitividade por exigir algumas coisas a mais. E, na verdade, não é isso. Se tratando de matéria ambiental, a administração deve, como nós vimos na aula passada, promover licitações sustentáveis. Então, para que as licitações sejam sustentáveis, por óbvio, eu vou ter que inserir lá nos meus elementos técnicos, lá dentro do meu edital, exigências, né? Reuso da água da chuva, painéis solares, quando for o caso, gerenciamento dos resíduos, enfim, determinadas ações que são muito simples, que podem ser adotadas, que não restringem a competitividade e que, pelo contrário, só são benéficas para a população. Por quê? Lá no início, um dos primeiros slides que nós vimos, dizia assim, que a licitação objetiva escolher a proposta mais vantajosa para a administração, mais vantajosa para a sociedade, em última instância. Mas se nós queremos algo que seja melhor para a sociedade, mais vantajoso, será que sempre só o mais barato é o mais vantajoso? Às vezes a licitação de certas coisas, né, de certos produtos, acaba por ser pelo menor preço, tipo menor preço, adquirindo elementos ou objetos que não são da qualidade que nós gostaríamos que fosse. Às vezes o café não é da melhor qualidade, às vezes a caneta não tem a durabilidade desejada, seca a tinta na metade do tubo. Então, o que adiantou ela ser de menor preço, se a qualidade não era tão boa? O que adianta eu construir uma escola pelo menor preço, se eu não priorizei as questões ambientais? E nós, da administração pública, não podemos andar na contramão da história, né? Nós temos que pensar de uma maneira sustentável. A Paraná Edificações nasceu com esse viés sustentável. Então, cabe a cada um de nós, onde nós estamos, e dentro das nossas possibilidades, tentar mudar aquele pensamento, aquela mentalidade, tá certo? Então, assim, quando eu falar alguma coisa aqui que não seja da praxis, quer dizer, não seja da prática usual de cada um de vocês, talvez seja o momento de rever essa prática e tentar fazer com que ela seja mais ideal do que a realidade que está sendo vivida e que nos apresenta, não é? Então, voltando no nosso termo de referência lá, as exigências, as questões que devem ser contempladas. O termo de referência ele deve ter a indicação do escopo dos projetos executivos e serviços de engenharia a serem contratados, o preço máximo dos projetos e serviços de engenharia a serem contratados com percentuais relativos a cada projeto, o prazo de execução com cronograma de entrega por etapas e com a forma de pagamento. Como que isso vai acontecer, né? Eu não vou me ater a cada uma dessas situações agora, porque nós vamos detalhar futuramente aqui. Aí, de posse desse termo de referência, é que se vai dar início ao processo licitatório. E para que a gente possa entender o processo licitatório, é importante que a gente verifique quais são as partes que compõem o edital. Porque, afinal, o edital é o ato convocatório do procedimento licitatório. Conforme a Lei 8.666, no seu artigo 40, e por simetria, o artigo 69 da 15.608, o edital deve ser dividido, né? Ele se divide em 3 partes. E ele contém lá o preâmbulo. Esse preâmbulo é o início do edital. E ele vai conter ali algumas especificidades, algumas situações que devem estar contempladas ali, sob pena de nulidade do edital. O preâmbulo não é uma prerrogativa do administrador que vai pôr ou não. A lei,
determina o que eu devo de colocar lá no meu edital. Quais são as partes que eu tenho do edital. Depois dei uma verificadinha lá na Lei 15.608 para vocês lerem na íntegra o que a lei exige que seja contido no edital. O que tenha lá, o que seja contemplado, né, no edital. Nós temos, então, nesse preâmbulo, ele vai conter lá, de forma sucinta, o nome da entidade, do órgão, da unidade administrativa que está promovendo a licitação. No nosso caso lá, a Paraná Edificações. O número de ordem e série anual. É o número do edital de concorrência número 1 de 2013. A próxima concorrência, então, será edital de concorrência número 2 de 2013, e assim sucessivamente. A modalidade e o tipo de licitação. Nós já vimos ali as modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, leilão, pregão, certo? Então, qual é a modalidade? Nesse caso, eu dei como exemplo a concorrência. Tipo, menor preço. Eu posso ter melhor técnica e preço. Nós já vamos falar melhor do tipo. O regime de execução, se é por preço global ou se é por preço unitário. Esse preço global ou preço unitário, normalmente quando se faz reparos, se utiliza por preço unitário, porque nós podemos alterar as quantidades conforme a necessidade. E o preço global nós utilizamos na maioria das vezes nas obras que são obras novas. Então, eu posso ter uma estimativa de preço mais próxima ao preço. Então, quando for uma execução que vai ser contratada por preço global, nós temos que ter muito cuidado. A planilha, o projeto, né, deve ser bem feitinho para que não tenha problemas lá futuramente. Nós vamos falar isso melhor quando nós falarmos da contratação de obras na nossa próxima aula, aí nós vamos falar melhor sobre isso. Então, por enquanto aqui, nós vamos só dar uma pincelada que, no caso da escolha do regime de execução, poderá ser por preço global ou por preço unitário, dependendo da necessidade ali para aquela licitação. Dentro do preâmbulo ainda, nós temos a citação das leis sob as quais ocorrerá o certame. Nós usamos a 15.608, a 8.666, nós usamos os decretos estaduais que falam da competência, enfim, as leis que nós vamos colocar ali devem constar no preâmbulo. Este edital será regido pelas leis tais, tais e tais. Dentro do preâmbulo lá nós temos que colocar o local, dia e hora do recebimento e abertura dos envelopes. O prazo para impugnação. Os meios de comunicação com os responsáveis pelos esclarecimentos, né? No caso de obras e serviços de engenharia, os locais e horários onde pode ser examinado e adquirido o projeto. Então, vamos ver ali. O local, dia e hora de recebimento dos envelopes. Eu devo deixar lá no preâmbulo, né, no meu edital, tem que conter qual é o lugar. Então, se for lá na secretaria, ou se for, não é da CEIU, né? Vamos dizer que seja uma licitação da Paraná Edificações. Coloca lá Avenida Iguaçu, 140, né? O andar, acho que é o quarto agora, sei lá, terceiro andar. Então, os envelopes vão ser recebidos no dia 17 de setembro, às 13 horas e 30 minutos. Então, tudo isso tem que estar muito claro no edital para que não haja confusão alguma. O dia, a hora e o local em que esses envelopes serão recebidos, né? E também no edital nós temos que contemplar, em caso de dúvida com relação ao edital, com quem que o licitante pode se comunicar. Normalmente é com a comissão de licitação. Então, se disponibiliza lá um site, né, para que as pessoas entrem em contato com o e-mail do presidente da comissão para retirar lá algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas. Nessas situações, se a dúvida
ela é eminentemente técnica, é um pedido de esclarecimento, às vezes, do edital, por conta de uma especificidade técnica, o presidente da comissão pode encaminhar essa dúvida para o pessoal da engenharia, da arquitetura, para que explique o que é aquela dúvida. Se é uma dúvida jurídica, normalmente eles encaminham para o setor jurídico, para que seja lá tentado sanar aquela dúvida. E tem que ser sanada, sob pena de invalidar aquele edital, porque o edital tem que ser claro, objetivo, límpido, não pode restar nenhuma dúvida, não é? Senão os participantes podem ser declarados inabilitados porque não cumpriram com alguma exigência do edital por não terem entendido o edital da maneira correta. Então é importante que lá esteja disponibilizado o local, o dia, a hora em que alguém receberá essas questões para responder posteriormente. Nas respostas, elas deverão ser enviadas para todos os licitantes, para todos aqueles que já retiraram o edital. No Paraná, nós temos um sistema que se chama Compras Paraná. Até interessante, convido vocês a entrarem lá no Compras Paraná, para vocês poderem ver alguns editais completos, dar uma analisada neles, que lá nesses editais estarão escritos e demonstradas todas as questões. Então, quando alguma empresa tem alguma dúvida, ela é publicada a resposta ali. Todas as outras vão ter acesso também a ele, porque eles têm que estar claro, límpido, sem nenhuma dúvida, para poder participar das etapas futuras ali, né? Nós já comentamos, então, o que deve ter no preâmbulo. O preâmbulo é a primeira parte do edital. A segunda parte do edital, nós não precisamos escrever lá preâmbulo, corpo do edital, não. Mas são etapas que vão se sucedendo, no edital e que devem ser contempladas. Nessa segunda parte, que é o corpo do edital, que nós chamamos, deve conter lá alguns requisitos também, como nós podemos ver aqui. A modalidade e o tipo de licitação. Como eu falei há pouco ali, Modalidade, concorrência, tipo, menor preço, O objeto, reparos no Colégio Estadual Maria da Silva. A relação dos elementos técnicos instrutores. O que está pedindo no edital? Quais são os serviços que vão ser contemplados ali naquele projeto, ou quais os tipos de projetos que vão ter ali. Então, anteriormente eu falei objeto, reparos, mas não é. Projetos, que depois vão servir para os reparos. E o preço máximo, que vai ter que ser definido, então, pelo setor de arquitetura, lá com base nas suas tabelas, para dizer qual é o preço máximo. Também deve conter as condições de pagamento, o prazo de execução e de vigência, a origem do recurso, as condições para aquisição do edital e dos elementos técnicos instrutores, Então, o prazo de execução e de vigência, nós já vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas é algo que eu acho muito importante de nós comentarmos. A pessoa responsável por colocar um prazo para a realização do trabalho deve ser efetivamente responsável, porque nós sempre estamos nos deparando com uma enxurrada de pedidos de aditivos aos contratos por conta de prazos totalmente incabíveis, infundados. Então, o profissional que tem o poder de atribuir um prazo para a execução de um trabalho deve fazê-lo da maneira mais factível possível. Porque de nada adianta nós impormos à contratada um prazo exíguo demais, no qual ela não consiga desenvolver um trabalho satisfatório, de qualidade, e depois
vocês, como gerentes, né, como fiscais desses projetos, terem que pedir prazos para que eles possam ser feitos de uma maneira mais cuidadosa. Então, esse item, quando nós falamos do prazo, é muito importante, porque senão nós acabamos por conceder prazos impossíveis de serem cumpridos, e aí, por conta disso, vem pedido de aditivo, e aí lá para frente nós vamos ver como que acontecem os termos aditivos, né? Essas possibilidades, enfim, de nós fazermos aditivos aos contratos, né? Mas não vamos falar disso agora. Então, condições, como que vai ser o pagamento, né? O prazo da execução e de vigência, nós temos 2 prazos distintos, que já vamos falar mais sobre eles. A origem do recurso, qual secretaria que está mandando, qual a rubrica, condições para aquisição do edital. Deve ficar claro aonde que eu posso ter acesso a esse edital, né? Local e horário para entrega dos envelopes. Condições para pedidos de informações complementares, abertura dos envelopes, condições de participação, recolhimento da garantia e manutenção da proposta. Então, de repente, o órgão entende, ou o setor responsável pela licitação, ele entende por bem fazer o seguinte: um dia para a entrega dos envelopes e um outro dia para a abertura das propostas, para que não haja confusão, correria, ou então momentos distintos, né? A empresa protocola os seus envelopes às 13h30, mas a licitação só vai ser aberta às 14 horas, por exemplo. Então, a empresa vai se dirigir até um local, protocola, deixa os envelopes lá e tem que se dirigir a um outro local onde serão abertos os envelopes, né? Na antiga Secretaria de Obras Públicas, na extinta CEOP, nós tínhamos esse procedimento. A pessoa ia até o protocolo, protocolava lá no setor de licitações e contratos, os seus 2 envelopes, ficava com um cartãozinho de comprovação, e esses 2 envelopes eram grampeados, e posteriormente havia uma funcionária responsável por listar as empresas que entregaram esses envelopes e passar à comissão de licitação, que assinava que estava recebendo aqueles envelopes, né? Aí depois, no horário previsto do edital, é que ia ser aberta a licitação. A Paraná Edificações parece-me que tem um procedimento diferenciado. A empresa entrega os envelopes até o momento que está determinado para a abertura dos envelopes. Então, digamos que a licitação vai ser aberta às 14 horas, a empresa tem até às 14 horas para protocolar, né, para apresentar para a comissão. E já entrega lá na hora, entregou os envelopes, passou desse horário, a comissão não aceita mais. E aí, ela inaugura lá a abertura da sessão, né? Então, importante que pode ser que esses não coincidirem o local para entrega dos envelopes e o local e horário de abertura dos envelopes, né? Lá no edital também deve estar contempladas as condições de participação e recolhimento da garantia da proposta. Essas condições de participação nós vamos falar mais detalhadamente, que são as habilitações, e a gente já vai ver daqui a pouco. Temos também a garantia da proposta, são coisas diferentes. Depois, lá para frente, quando nós falarmos do contrato, nós teremos a garantia da execução. E nós temos agora, nesse momento, a garantia da proposta. A administração pode sim pedir uma garantia da proposta. Nós vimos que no edital nós vamos colocar lá o prazo de validade desta proposta. Na secretaria lá nós utilizamos até 180 dias. Né? Então, uma empresa que queira participar com a administração, ela sabe que aquele preço dela, ela vai ter que, como eu posso dizer para vocês, ela vai ter que manter aquele preço, manter aquela proposta até 180 dias após a abertura da licitação. Né? Até nós temos lá no modelo, dentro dos nossos anexos, que nós já vamos ver aqui, essas
essa garantia da proposta. Então, até 180 dias. O Código Civil ele prevê isso. A proposta vincula, né, os proponentes. Quando eu digo que eu vou fazer aquele projeto por R$35.000 num prazo de 90 dias, sei lá, 30 dias, eu não sei, estou inventando aqui, e que eu garanto este valor até 180 dias, eu estou vinculada. Se eu ganhei, por mais que a administração demore, ela ainda vai ter o prazo lá, né, de 180 dias para me chamar para assinar esse contrato. Então, se nesse prazo eu for chamada, eu terei que garantir R$35.000, né? E se eu não fizer isso? E se porventura eu não cumprir com o prometido, né? Aí eu perco a garantia da proposta. Tá certo? Então, a Secretaria sempre exigiu esse recolhimento da garantia da proposta. A representação legal, lá no edital, a gente diz que a empresa deverá ter um representante legal, impugnação e recurso administrativo, quais são os meios e maneiras que uma empresa pode impugnar um edital ou recorrer, e são coisas distintas. A impugnação se dá antes da abertura da licitação. Então, quando foi publicado um edital, até uma colega agora há pouco fez um questionamento aqui de qual a maneira de dar publicidade às decisões, né? É pelo Diário Oficial e por diários de grande circulação. Quando a licitação envolver recurso federal, também tem que ser no Diário Oficial da União. Quando não, no Diário Oficial do Estado e num jornal de grande circulação. Há entendimentos diferenciados para esse grande circulação. Algumas empresas até querem dizer que tem que ser jornal da cidade. Mas vamos pegar um exemplo aqui, o Estado do Paraná. A Gazeta do Povo é um jornal que tem circulação em todo o estado. Então, é um jornal de grande circulação. Só um exemplo, né? Como o Estado de São Paulo, lá em São Paulo, enfim. Alguns jornais são de grande circulação. E também em sítios oficiais, né, em sites como esse que eu acabei de citar, que é o Compras Paraná. Então, essas são maneiras de se dar publicidade ao edital. Está lá publicado o edital. Eu tenho interesse, tenho uma empresa de arquitetura, quero fazer esse projeto. Abro lá o edital, estou olhando. De repente, eu vejo uns absurdos ali nos elementos técnicos, nas exigências do edital. Imediatamente eu tenho que impugnar, dizer, olha, não está combinando, não está batendo, não está correto o que está sendo pedido no edital. E aí, nesse momento, a administração vai ter que se manifestar formalmente, justificando o porquê daquelas exigências, né? O porquê de estar sendo feito daquela maneira. Uma vez uma empresa, eu acho que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, mas vocês não vão ver, mas eu vou ler. Exigia-se para que uma empresa participasse de uma determinada licitação um índice de liquidez geral, né, de 2, um índice de liquidez corrente de 2 e um grau de endividamento de 0,40. E a empresa entendeu que aquilo era absurdo, que não podia ser desta maneira e que ela estaria sendo prejudicada. Aí, à época, o superintendente técnico, ele fundamentou aquela impugnação, dizendo que aqueles índices mencionados estavam dentro da proporcionalidade e razoabilidade e eles estavam pautados em dados obtidos por uma revista que se chama Conjuntura Econômica, da FGV, e que trazia ali, que era própria para esse setor, trazia os índices e graus de endividamentos na construção civil. E, por conta disso, ele justificou que aquela impugnação não poderia ser recebida, uma vez que aqueles valores que ele estava pedindo no edital não eram abusivos. Então, a impugnação ocorre num momento. Então, enquanto o edital está lá, enquanto os participantes têm acesso a ele, e podem discutir sobre ele. Por vezes, há necessidade de se alterar alguma coisa. Nós não somos infalíveis. Às vezes nós erramos. Digamos que tenha sido feito um pedido no edital de alguma coisa indevida ou mal explicada. Se faz uma republicação daquele edital, devolvendo-se o prazo para
que as empresas possam participar. Mas nós vamos falar melhor disso daqui a pouquinho, né, no momento posterior. Então, o recurso administrativo, ele vai caber, então, num outro momento, depois que a comissão já decidiu sobre quem ganhou a licitação. Aí sim, aquelas empresas que se sentiram prejudicadas poderão pedir que seja revista a decisão. E aí tem a proposta. Como que eu quero que seja feita a apresentação, o prazo de validade, os requisitos. A habilitação, documentação que vai ter habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, né? Comprovação de cumprimento de dispositivo constitucional, que nós vamos falar mais sobre isso. Observações quanto à habilitação, garantia depois da execução, né? Se a empresa ganhar, ela vai assinar um contrato. Então, ela vai precisar garantir que ela vai executar esse contrato. O julgamento das propostas, das classificações, como que vai ser, condições de participação de microempresa, empresa de pequeno porte, conforme a lei 123, as condições gerais de contrato e disposições finais. E aí nós temos os anexos, né? Então, no corpo do edital ali, nós temos muita coisa, né? Como nós vimos. Eu vou detalhar todas elas na nossa próxima aula. Mas hoje ainda nós vamos falar dos anexos do edital. O que eu devo de colocar ali como anexo? Né? Porque o edital, teoricamente, terminaria ali. E eu peço novamente que vocês entrem lá no site do Compras Paraná e vejam algum edital de projeto para vocês poderem entender melhor o que nós estamos falando na aula de hoje. Nos anexos nós teremos o projeto básico e o executivo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos, se for, né, o caso, orçamento estimado em planilha, quantitativos e preços unitários, a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante, o modelo de uma carta proposta. Vejam que, conforme o caso, né, tem edital que não vai ter isso. Modelo de declaração de disponibilidade de equipamentos, modelo de declaração para fins do disposto no inciso 33, artigo 7º da Constituição Federal, que foi aquilo que eu falei anteriormente, né? A possibilidade dessa declaração de estar cumprindo esse preceito constitucional. Esse artigo 7º, esse inciso 33, fala que não poderá a empresa empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que a empresa também não emprega menor de 16 anos. Quando empregar maior de 14, na qualidade de aprendiz, deverá ter uma ressalva. Todos esses modelos estarão contidos lá no edital, certo? Então, pode ser colocado como anexo. Modelo de como eu quero a instalação do canteiro, a declaração dos maquinários que eu vou ter, isso se for obra. Então, para projetos, os anexos serão diferenciados, né? Então, os elementos técnicos, o modelo da proposta, enfim, a declaração de cumprimento dos preceitos constitucionais. Nós colocamos também um modelo de representante legal. Às vezes a pessoa que vai participar da licitação não é o proprietário da empresa, mas vai ser mandado um representante, né? Então, todos esses itens devem ser contemplados lá. E outros elementos que se fizerem necessários, né? Qualquer outro requisito vai ser colocado no anexo, desde que não contrarie a lei, por óbvio. Mas como eu tenho falado para vocês, cada obra é uma obra, cada projeto é único. Então, por vezes, vocês vão saber melhor do que eu o que deverá ser exigido no edital, o que deverá estar contemplado ali. Tá certo? Então, nós vamos encerrando a nossa aula hoje aqui com essas questões do que deve conter num edital para que possa ser licitado um projeto. Na próxima aula, nós vamos falar da contratação desses projetos, o que vai acontecer depois que uma empresa licitante ganhar, for declarada vencedora, né, dessa licitação. E para a semana
que vem, nós teremos um outro trabalho, uma outra atividade, que será, então, vocês criarem elementos técnicos que deverão constar num edital para a contratação de um projeto. Lembrando de contemplar lá os aspectos ambientais, econômicos, culturais, políticos, certo? Usem a criatividade, não dificultem e na próxima semana, se Deus quiser, a gente se encontra para continuar essa aula. Tudo de bom para vocês, um excelente final de semana.